A Isa Staciarini está chegando de Brasília com o posicionamento do Brasil na OEA. Oi, Isa, boa tarde. Oi, Débora, muito boa tarde a você. Olha, o Brasil classificou a ação dos Estados Unidos contra a Venezuela como um ataque que ultrapassa a linha do inaceitável e que se trata de uma afronta gravíssima à soberania venezuelana. Essa fala foi feita pelo representante permanente do Brasil junto à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, o embaixador Benoni Belli. Ele chamou a captura do ditador Nicolás Maduro de sequestro, disse que a ação norte-americana é um precedente extremamente perigoso que ameaça a ordem internacional e enfraquece o multilateralismo. Essa fala foi transmitida com a tradução em português. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. Agressões militares conduzem a um mundo em que a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Esse raciocínio carece de legitimidade e abre a possibilidade de conferir aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, o que é certo ou errado, e de ignorar as soberanias nacionais, ditando as decisões que devem tomar os mais fracos. Benoni Belli frisou ainda que a Carta das Nações Unidas foi violada e frisou que a Comissão Jurídica Interamericana proíbe o uso da força nas relações internacionais, com exceção de casos previstos na Carta da ONU. Ele ainda classificou a ação como um dos piores momentos de interferência na América Latina e disse que a conduta vai contra o multilateralismo e representa uma ameaça à comunidade internacional. Já o representante permanente dos Estados Unidos na OEA, o Leandro Rizzuto, disse durante o discurso que a libertação de cerca de 1.000 presos políticos na Venezuela é um passo para o avanço democrático no país. Ele negou que tenha ocorrido invasão americana e frisou que a ação foi limitada e direcionada. A fala dele foi interrompida em um dos momentos por uma mulher que protestou em apoio à Venezuela e contra a postura norte-americana, o que suspendeu a reunião para a retirada dela ali na Assembleia da OEA, mas logo depois a sessão foi retomada. O presidente Lula, neste momento, Débora, está em viagem do Rio de Janeiro. Ele retorna, daquele período de descanso do fim do ano aqui de volta a Brasília, quando deve retomar as negociações. Inclusive, Lula pretende conversar com o presidente norte-americano Donald Trump e também voltar a falar com a presidente interina venezuelana. O Itamaraty também alinha novas conversas entre o Brasil e outros países como França, Espanha e México. E agora há pouco, só para encerrar, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo prevê um aumento nas exportações de petróleo brasileiro, impulsionado ali pelo crescimento na produção do pré-sal, e ele afirmou que neste ano o petróleo deve seguir sendo o principal item da pauta exportadora. Lembrando que Alckmin prevê essa alta de exportação de petróleo e minimizou o impacto da crise na Venezuela no mercado brasileiro. Débora. Mas quando a diplomacia brasileira chama de sequestro a captura de Nicolás Maduro, a gente observa um tom mais acima, né, Isa? Exato. Inclusive, Débora, apurações nossas aqui feitas com a diplomacia brasileira era de que o governo tinha adotado uma linha de rechaçar os ataques norte-americanos, de criticar e de condenar, mas também não manifestar apoio explícito ao regime chavista, tentar manter um certo distanciamento ali do governo de Maduro, que é tido como um ditador. Historicamente, Lula sempre foi uma pessoa próxima
ao presidente venezuelano. Então, a ordem era essa: tentar manter um distanciamento em relação a esse alinhamento, né, com a Venezuela, mas criticando, combatendo e condenando os ataques militares norte-americanos contra o país. Agora, foi a primeira vez que o Brasil chama a captura de Nicolás Maduro de sequestro. Então, uma postura também firme e incisiva nesse recado da diplomacia brasileira em relação à América Latina e ao mundo de forma geral, até porque países da Europa também se mobilizam em torno do tema. Obrigada pelas informações, Isa Staciarini. Já há algum tempo, né, Carol, fontes da diplomacia diziam que, no caso de uma invasão da Venezuela, o Brasil subiria, sim, no caso de uma invasão pelos Estados Unidos, né, o Brasil subiria, sim, o tom. Teve manifestação hoje também, né, Débora, do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, dizendo que a comunidade internacional deve deixar claro que essa intervenção é, sim, uma violação do direito internacional que torna o mundo menos seguro.